O nazismo alemão surgiu na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial e alcançou grande notoriedade nesse país. Foi classificado pelos historiadores como um movimento de extrema-direita e que assumiu-se no poder em 1933, quando Adolf Hitler assumiu-se, portanto, no poder. Mas o nazismo surgiu mesmo em 1920. Era também conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que já vamos entender mais adiante o porquê. O nazismo ele foi responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus durante o Holocausto, considerado uma tentativa de genocídio, que afetou também outras minorias, como ciganos, homossexuais, negros, todos perseguidos e aprisionados em campos de concentração. A suástica tornou-se o grande símbolo do nazismo, um nazismo que possuía princípios como anti-bolchevismo, que era o antimarxismo representado na forma de anti-bolchevismo. Tínhamos o antiliberalismo, que fazia parte da tendência do partido em desacreditar das democracias representativas que existiam na Europa. É importante dizer que o nazismo criticava contundentemente o sistema democrático da República do Weimar. Tínhamos também o racismo e também tínhamos o espaço vital, que era a formação de um espaço para a raça ariana. Tínhamos o antissemitismo, tínhamos o culto à personalidade, o militarismo, a exaltação da guerra e outros. Logo que Hitler assumiu o poder, ele impôs uma série de mudanças no país, recuperando a economia e implantando uma ditadura totalitária que perseguia os seus opositores. Hitler foi um grande líder do partido nazista, nascido em 1889, austríaco. Ele não era alemão e era herdeiro do Partido dos Trabalhadores Alemães, da qual fazia parte e que rapidamente ascendeu nos quadros desse partido em junho de 1921, quando já era líder. Chamado de Führer. Foi ao longo da década de 1920 que o nazismo foi ganhando força nos quadros políticos da Alemanha. Os membros do partido nazista eram organizados por tropas militares muito disciplinadas e devidamente uniformizados, com a ideia central da obediência cega e absoluta ao chefe do partido. Ao longo da década de 1920 realizaram passeatas como demonstração à força e atacavam adversários políticos. Em 1923 organizaram uma tentativa de golpe na Baviera e muitos dos agitadores foram presos, inclusive Hitler, e fracassaram no seu plano. Foi durante esse período em que Hitler esteve preso, ele escreveu o livro Mein Kampf, A Minha Força, que falava dos preceitos básicos da ideologia nazista. O antissemitismo, o antiliberalismo, o antibolchevismo, racismo, exaltação da guerra, nacionalismo extremo. Assim eram os princípios do nazismo. O partido nazista ele explorou o desespero de grande população da sociedade alemã devido à crise económica e política, em um partido que se autonomeava como partido que representava os trabalhadores, mas contou com o apoio das classes médias e as classes altas que aderiram em grande escala. A estratégia criada por esse partido foi infiltrar membros do partido em diferentes locais da sociedade para fortalecer a difusão da sua ideologia. Os discursos de Hitler prometiam erguer a Alemanha ao patamar da potência novamente e por isso, durante a Grande Depressão de 1923 a 1933, principalmente, 85% dos membros do partido nazista eram desempregados. Em 1932 foram realizadas eleições presidenciais. Hitler recebeu 36,8% dos votos, mas foi derrotado por Paul von Hindenburg, que contou com 53% dos votos. Mas este viu-se obrigado a nomear Hitler ao cargo de chanceler da Alemanha, marcando, portanto, o fim da República de Weimar. E foi em 1934, quando Hindenburg faleceu, que Hitler acumulou os títulos de chanceler e presidente da Alemanha, dando-lhe maiores poderes que concretizaram a implantação do regime totalitário. Foi aí que rapidamente Hitler expurgou a política alemã e começou a eliminar todas as possíveis ameaças ao governo. Hitler eliminou os seus adversários, sejam de direita não radical como esquerda. Ele recuperou a economia alemã extremamente rápido e considerado um milagre por muitos economistas. O desemprego foi reduzido de 6 milhões para meio milhão em 10 anos, 1920 a 1930. A produção nacional cresceu em 102% de 1932 a 1937 e muito mais.
Mas o mesmo desafiou os termos do Tratado de Versalhes. Ao iniciar o processo de militarização do país, formou uma massa de seguidores fanáticos e iniciou o processo de expansão territorial do país, o que levou a Alemanha a iniciar uma nova guerra. E essa guerra, portanto, foi dar ao Holocausto. A repressão existente estava nos princípios do nazismo, o Holocausto que estes provocaram, um quadro que começou disfarçado de esquerda e que foi caindo a máscara, se revelando uma extrema-direita repressora que alcançou o poder explorando as massas que gemiam de fome e falta de emprego, financiado também por grandes maiorias que se fiavam nos seus princípios. O nazismo é um tema que até hoje é abordado, mas também há quem o negue, como forma de deslegitimar o Estado de Israel contra as populações palestinas. Na ultra-esquerda, a negação do Holocausto é feita principalmente por grupos bordiguistas franceses, explicou o historiador Luís Edmundo de Sousa Moraes, pois o bondiguismo tem origem no pensamento Amadeu Bordiga, um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. A negação do Holocausto também é feita por mais grupos, como católicos, conservadores, que se inspiram em um antigo ressentimento antissemita. A negação do Holocausto, apesar de tudo, é explícita ou implicitamente ilegal em 16 países. Temos a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Eslováquia, França, a Hungria, Israel, Liechtenstein, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia e Suíça, como uma forma de respeito às vítimas desse grande Holocausto.